Bom dia, igreja. Estamos em tão poucos, nessa manhã, mas são bem-vindos. E muitos talvez ficaram tanto reticentes quanto ao enfrentar o frio. Quando não é frio é chuva, quando não é chuva é calor, porque tem sempre aqueles que são reticentes, Mas, para vocês da internet, nossas saudações. Nós estamos, creio, aqui em Chapecó, com 7 graus, 8 por aí. Então, uma temperatura gostosa, Quem é que acha? Muitos não gostam, Muitos não gostam. Eu lembro que nós tivemos 2 reuniões aqui, e eu protelei a data que fosse final de julho. Não deu frio nenhum antes das reuniões, mas quando chegou julho, olha, a coisa pegou. 3 até 4 graus negativos. A reunião dos jovens ali, teve gente daqui que chorou de frio ali, não é? Também tinha aqueles buracos em cima, porque pensava que estaria quente. Mas os tempos já estão diferentes. Antigamente, geralmente no mês de abril, existia já aquele frio, às vezes geada até no mês de março. Abril era um frio, daí dava aquele meio verãozinho de maio, e depois a coisa ficava feia, Era frio, 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 frio. Hoje, quando é para ter frio, tem calor. E quando é para chover, está verão. Quando é para ser verão, está chovendo. É como diz, os tempos têm mudado. Os tempos têm mudado. Mas é claro que os tempos têm mudado devido ao que o homem tem feito com a natureza. Isso desequilibra a natureza e é claro que sofre as consequências. Derrubaram as matas e a cobertura da terra, o calor tem aumentado. Mas isso é para ser assim mesmo, não é certo? Então eu quero avisar a vocês, eu estou feliz. O ano passado, no mês de setembro, nós estivemos, toda a família, se reuniram ali em Goiânia. Isso é os filhos da dona Jovelina, minha mãe, e nós comemoramos o aniversário dela. E ela fez 87 anos, e agora, para o mês que vem, se Deus permite, ela fará 88 anos. E ela vai passar conosco os 88 anos. Então ela está por aí. E a minha irmã mais velha, a Ruth, e era para eles descerem no avião aqui, anteontem, e não tinha teto, a coisa estava coberta de cerração, nuvem. Foram para Porto Alegre, aquele dia estava frio. E antes de ficar em Porto Alegre, no hotel, por conta da empresa, e voltar aqui, resolveram vir de ônibus, calcula vocês. E o ônibus veio até ali em Nonoai, para lá de Nonoai. Houve um acidente antes das 7 horas da noite, e eles ficaram encalhados ali. E a gente buscando informação, disseram que deram volta por Passo Fundo para vir por Erechim, Erval Grande, e iria demorar 2 horas e pouco. Mas com o ônibus dela não, ficou ali. Quando fomos de novo lá, calculando que seria a hora, descobrimos que o ônibus estava ali ainda. Fomos até lá.
Eu disse, a minha irmã telefonou e disse, olha, eles estão saindo, o que fazer? Eu falei, segura aí mais 5 minutos, eu estava chegando. E eles não seguraram. E foram embora. E eu fui atrás deles até perto de Ronda Alta, mas não alcancei mais. E eles deram a volta por Seberi. E antes de entrar aqui por Palmitos, 60 quilômetros, foram por Maravilha. Sabe que hora chegaram aqui? 4:30 da manhã. Para quem tem essa idade, eu agradeço a Deus por ter aguentado. Graças a Deus está ali. E também o Robson. O Robson está por aqui. Meu filho, o segundo, mora em Cuiabá. E a esposa dele e as 2 crianças. O João, que é uma criança especial. E a Esther, que também é muito especial. Fala. Mas graças a Deus. Antes de eu entrar na palavra essa manhã, eu quero dizer alguma coisa para vocês. É necessário que você tenha temor e respeite o sangue de Cristo. Respeite o sangue de Cristo que Deus fez no Calvário, por você e por todos os demais. Entende? Nós devemos olhar nossos irmãos e irmãs, não no que eles eram antes de se converterem, mas justamente quando eles se convertem e põem suas vidas em ordem perante o Senhor, se embrulha com o manto do Calvário, então você não pode olhar para a sua irmã ou para o seu irmão o que ele era, mas o que ele é. A palavra Satanás quer dizer acusador. Diabo quer dizer tentador. E o diabo sempre nos acusa, diz a Escritura, dia e noite diante de Deus. Por quê? Ele não olha o valor do sangue, o qual o crente olha. Ele sempre está procurando dizer que você ainda é aquela velha pessoa, aquele velho homem, aquela velha mulher. Mas Deus, ele nos olha justamente a partir do Calvário. E nós somos salvos por representação. Não é você que Deus vê, é o sacrifício que você recebeu. E às vezes há pessoas, há irmãos que vieram, batizaram, tudo mais, mas na verdade estão dentro da igreja, mas nunca se converteram. Até que um dia a graça vem e faz o trabalho. Então você deva olhar um para o outro, respeitar o arrependimento quando alguém se arrepende. Quem é que não peca? Quem é que não erra? Quem é que não tem suas falhas? Todos têm, não é certo? Mas quando isto é colocado debaixo do sangue, não faça, não toque mais nisso. Por exemplo, entre o esposo e a esposa, vamos falar da coisa mais dentro de casa. Qual é o casal que não tem seus problemas? Mas chega um momento, você me perdoa, me desculpa aquilo que eu falei, aquilo que eu fiz. Você simplesmente ajeita, se coloca aquilo debaixo do sangue.
E aquilo, uma vez colocado debaixo do sangue, é como disse Paulo. Ele diz que ele, quando perdoava, ele diz, eu perdoei na presença de Deus. Quer dizer, perdoa olhando para o Calvário. E quando isto é feito, você pode ter outros problemas. Claro que vai ter outras dificuldades, um vai ter dificuldades um com o outro. Mas uma coisa é certa. Não seja você um coveiro, um instrumento do diabo para trazer, arrancar, entende? Aquelas velhas e podres coisas e jogar na cara dele ou na cara dela. E não tem coisa mais doída do que você enfrenta já as suas fraquezas e quando de quem você espera uma palavra de ânimo, vem ali o quê? Um julgamento. Aquela vez você me fez isto, lembra? Mulher, eu já te pedi 1 milhão de desculpa, perdão, homem, eu já te... Irmãos, isso é desonrar o sacrifício. Isso é desvalorizar o que o Calvário fez. Isto você não gostaria que ninguém fizesse contigo. E Jesus disse que não devamos fazer com o próximo. Aquilo que, como vocês querem que os homens vos façam, disse o Senhor, fazei vós também da mesma forma. Entende? Eu não quero ser condenado por aquilo que já foi esquecido até por Deus. Mas eu não devo fazer isso. Se temos alguma dificuldade, algum erro hoje, aconteça o que for, mas respeite o que já foi acertado, o que já está debaixo do sangue. Não deixe a tua ira, a tua decepção, sei lá o quê, arrancar aquilo para fora. Não faça isto. Não faça isto. Então, devamos respeitar, valorizar o que Deus tem feito por cada um de nós. Amém? Vocês compreenderam? Amém. Então, se firme nisto. Que Deus os abençoe. Agora eu vou pedir a vocês ficarem de pé. Vamos ler as Escrituras em Efésios, capítulo 6. Vamos começar com o verso 10, onde nos fala sobre a armadura de Deus. Por certo, Paulo tinha em mente a veste, a armadura do soldado romano. E ele aplicou para nós. E o que faz um soldado? Ele luta, defende a sua pátria. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade
nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos, quer dizer, as lanças, inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Incline a sua fronte, choremos. Pai, somos felizes e privilegiados por termos o Senhor como nosso Pai. Por Jesus Cristo, o Senhor nos tem feito teus filhos. E nós chegamos ante o Senhor e temos a ousadia de chamar-te Pai. Queremos lhe agradecer por estarmos sempre, Senhor, voltados para as coisas de Deus, e estas têm nos influenciado de tal modo que estamos comprometidos, voltados para ti. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, e faça com que esta manhã aqui possa ser de ajuda para os teus filhos, e como acabamos de fazer a leitura bíblica, que o Senhor possa ajudar cada um a se vestir da verdadeira armadura de um soldado cristão, para resistir, para combater, não a carne e o sangue, mas as potestades, os poderes malignos, Senhor. Que o Senhor possa capacitar os teus filhos e exercitá-los, ó Deus, para que sejam todos eles bons soldados da cruz. Fala conosco, administra-nos nesta manhã e que possa nos ajudar a dar o nosso passo do dia. Não estamos preocupados de momento, pelo menos, Pai, em encher a nossa mente de conhecimentos, mesmo da verdade, mas queremos aquilo que possa nos ajudar a caminhar, a avançar. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos mostre quais deva ser os nossos passos e a nossa atitude em relação a Ti, e faça com que cada um tenha o seu coração aberto para ouvir os Teus conselhos. Em nome de Jesus, nos entregamos a Ti, Senhor, e rogamos que Tu nos fale e ponha dentro dos nossos corações, do coração do Teu povo, ó Deus, estas palavras, estes ensinos, estes conselhos, e ajude e dê força para que cada um saiba lutar e como lutar, lutar para vencer. Em nome de Jesus pedimos, amém. Podeis assentar. Há muito tempo eu venho desejando falar para vocês sobre aquela grande mensagem, para mim é grande, que o profeta pregou, a maior batalha jamais pelejada. Quantos de vocês têm essa mensagem? Muitos não têm, né? E ali nos mostra que essa maior batalha, olha bem, a mais longa e mais intensa
intensa batalha jamais pelejada. Quer dizer, uma guerra que vem desde o Jardim do Éden. E ela está de pé até hoje, seguirá, até que Cristo venha e ponha um fim a ela. E essa grande batalha, ela é travada justamente dentro de cada um de nós, na nossa mente. É ali onde vem o diabo usando os sentidos do espírito, mas também é ali que Deus vem. E ambos se confrontam justamente neste terreno. Não é questão de um estar lutando aqui e outro lá, não. Quando os exércitos se encontram para medir forças, eles elegem um lugar. Não é questão de um soldado lá no norte, outro lá no sul, não. Eles se concentram e ali eles medem forças. Vê quem é que vai dobrar o outro. Então, este lugar de disputa está dentro de nós. Então, como está dentro de nós, nós devemos conhecer o que fazer para favorecer a Deus ter uma vitória, porque a nossa vitória é a vitória dele. A nossa derrota é a derrota do nome dele. E nós podemos favorecer a nossa própria vitória. Na mensagem, perfeita força por perfeita debilidade, o profeta diz que o maior inimigo que eu tenho é quem? É um chamado Ilha Brana. Esse é o maior inimigo, este é o que não o deixa se render a Deus. Então, o nosso maior inimigo não é A, não é B, não é C, é nós mesmos. E aonde está este inimigo? Aonde ele vem? Ele veio e pôs uma doença no meu corpo. Mas isso não é lá tão perigoso. Mas a pior coisa é justamente essas armas do espírito, os sentidos, que pode ser uma arma na mão do diabo. E você encontra há pessoas que vivem complexadas, desanimadas, desencorajadas realmente. Porque o diabo lhe dá tapas na mente. Não tem nem mesmo segurança do perdão dos seus pecados. E outros vivem não sob a fé, mas uma emoção, e julga que por causa das suas emoções, porque chorou, porque falou línguas, porque profetizou, porque se arrepiou, porque teve emoção, se julga que isso está tudo bem. É bom as emoções, mas elas não é a identidade aos olhos de Deus. Não, não. Então, a gente tem observado, tenho visto, vocês também, há uma grande luta no nosso, que se trava em nós. E há muitos que têm, antes de ir para frente, têm ido para trás.
Aí está a razão da gente falar hoje, mostrar alguma coisa, para que você possa ir para frente, possa vencer. E eu não me preocupo muito essas coisas, mistérios, e querer saber isso e coisa. Eu quero aquilo que me leva a ter uma vitória contínua, todos os dias. Eu não quero conhecer, entende? Tudo, até quantas penas tem nas asas de um anjo, e viver uma vida aí comprometida com o mundo, comprometida com as coisas erradas. Uma vida de derrota. Não. Por isso eu creio na simplicidade, entende? Do Evangelho. Entende? E o que Deus quer é isto. É nos conduzir à vitória. No próprio sétimo selo, eu recordo o irmão Branham dizendo, explicando ali tal sobre o selo, ele diz, não vão fazer ismos com isto. Justamente o que ele diz para não fazer ismo é o que fazem. Mas vivam uma vida humilde e quieta diante de Deus, e aquilo que Deus tem que fazer, Ele fará. Quer dizer, não se preocupem com detalhezinhos, coisas técnicas, coisas que, se você não souber, não tira de você. E se você souber, não lhe acrescenta mais nada. Entende? Então, nós queremos saber aquilo que nos leva para frente. E meu ministério, que Deus tem me dado, é uma coisa simples e prática. Cristianismo não é discursão. Cristianismo é uma vida vivida em Deus. Amém? Então, irmãos, vamos olhar aqui. Primeira coisa, às vezes, perguntamos, por que é que Deus não está fazendo, operando seus grandes sinais, como gostaríamos que Ele operasse? Na verdade, a culpa não é de Deus. E se há uma falha, ela está do nosso lado, nunca do lado de Deus. A verdade é que a verdadeira fé ainda não tem chegado à alma e não tem amadurecido como é preciso. Olhamos para a vida do profeta e vemos como Deus teve este vaso e usou este vaso de uma maneira sobrenatural. E o próprio Senhor Jesus disse que esses sinais seguirão os que crerem. E maiores obras fariam do que ele. Mas Deus precisa encontrar uma base de apoio na nossa alma, e esta é a fé. O título que eu dou para esta mensagem, ou essa palestra hoje é Limpem o Caminho. Vocês vão entender mais para frente o que eu estou dizendo. Mas hoje nós vemos que a fé, antes de estar na alma, está mais no espírito. Mais no espírito. E este espírito, ele é controlado pelos seus sentidos. A imaginação, a consciência, a memória, o raciocínio e afetos. Os 5 sentidos do espírito, repetindo, imaginação, consciência, memória, raciocínio e afetos.
Por isso que o irmão Branham diz que antes de encontrar uma genuína fé no meio do povo, a maioria da fé é uma fé mental. Quer dizer, ela não está na alma, ela está no espírito. Ela está no espírito. E o espírito, ele é controlado pela nossa mente. Por isso que é uma fé mais mental. E a pessoa, quando se emociona, ou isso, aquilo, se agita e acha que alcançou a verdadeira fé. Mas a verdadeira fé, ela, vamos dizer, ela é inconsciente. Ela está na alma. Ela não está no espírito. Agora, que tal você ter uma fé que é declarada pelos sentidos, pelas emoções? Ela não é uma fé correta. Eu recordo que o irmão Branham nos fala de uma certa irmã que estava doente, mas ela estava bem, indo à igreja, foi numa reunião do irmão Branham. Uma irmã muito conhecida no meio evangélico. E enquanto ela cantava, o irmão Branham virou para alguém e disse: eu já ouço ela, eu já ouço os passos dela na glória. Quer dizer, ela vai morrer. Mas o cântico havia tanta unção, houve uma presença, trouxe a presença de Deus de uma maneira tão forte. As pessoas alegravam, gritavam. E até profecias de que ela não morreria, não morreria. Não morreria. E aquilo havia, sim, uma atmosfera, um impacto tão forte. Entende? Que o próprio Billy Paul se preocupou e depois disse: pai, o senhor disse que ela ia morrer, mas veja, o senhor viu como a presença de Deus estava ali, como houve até profecia prometendo vida a ela? Qual foi a atitude do irmão Branham? Meu filho, Deus não me falou nada mais diferente do que ele me falou. O Billy ficou preocupado, porque ali havia muita empolgação, havia, quer dizer, aquela vibração no espírito. Mas dali uns dias, quando o irmão Branham estava em outro lugar, pregando, alguém lhe telefonou, a irmã fulana partiu. O irmão Branham não olhou por aquela agitação toda, emoção e boas coisas, mas ele simplesmente confiava naquilo que lhe havia sido revelado. Nós temos o nosso corpo, e é claro que quando o nosso espírito, vamos dizer, entra no mundo das bênçãos, é claro que empolgamos juntos. Porque de uma maneira ou de outra estão conectados, de uma maneira intrínseca, o corpo, o espírito e a alma. Pode ver, quando a gente está doente, abatido, tudo, abater o corpo, pode ver que abate o espírito da gente também. Abate. E quando estamos empolgados, quer dizer, abençoados em um, pode ver que os demais acompanham. Acompanha aquele movimento. Então lembre-se disto, que o Espírito de Deus,
ele pode trabalhar só no corpo. Curar, libertar. Entre os pentecostais, vamos dizer, indo de um modo mais profundo, vocês lembram da mensagem, demonologia, espírito religioso? A coisa desce para o espírito. Desce para o espírito. Vocês recordam de Micaías, Acabe e os seus 400 profetas? Os 400 profetas profetizando, os 400 profetas até com símbolos. Assim diz o Senhor, pode ir, Acabe, Josafá, para a batalha em Ramote de Gileade. Deus vai expulsar os sírios, né? Isso e aquilo. E todo o povo empolgava, vibrava, vamos dizer, jogava o chapéu para cima, poeira. E havia um tremendo culto. Mas, quando viu Josafá, que era um verdadeiro cristão, ele achava aquilo muito fácil, estava muito. Entende? Todo mundo dizendo a mesma coisa, nem uma voz dissonante. Ele chegou para Acabe e disse, não há mais um profeta por aí? Para que mais um se já tinha 400? Acabe teve que disse, olha, tem um aí, mas eu não gosto dele, sempre ele profetiza mal de mim. Não diga isso, manda chamá-lo, queremos ouvi-lo. Acabe não gostou da ideia. E o capitão foi ali, na casa de Micaías, quer dizer, lá no finzinho da rua. Ele, quem sabe, estava cuidando das suas galinhas, sua hortinha. Ele nem estava presente naquele grande avivamento, onde estavam os reis sentados em seus tronos, seus generais, sua guarda, suas rainhas, princesas, príncipes, ministros e todo o povo da terra, e os grandes da terra. Ele era aquele, vamos dizer, sozinho, desprezado. O capitão chegou, Micaías, o rei manda te chamar. O rei manda te chamar. E contou a história, e ele disse assim, e que a tua palavra seja como qualquer um daqueles profetas. Micaías disse, vive o Senhor, eu falarei aquilo que ele me puser na boca. E quando Micaías chegou por ali, a primeira coisa, o rei deu uma olhada. Micaías, devamos ir ou não nessa peleja? Micaías sabia, se ele dissesse não vão ou vão de todo jeito, é igual certos irmãos que vêm pedir conselho, não é conselho. Ele já vem comunicar o que eles têm feito. O que a gente pode fazer? Boa viagem, boa mudança. Entende? O que a gente pode fazer? Porque não é pedir uma orientação. Já estão comunicando a sua decisão. O que disse Micaías? Vai, pode ir. Era tão estranho para Acabe que Acabe desconfiou, está muito fácil. Micaías, quantas vezes eu lhe disse que me fale a verdade? Me fale a verdade. Então você me deu a noite. Pode ver que o Filho de Deus não é apurado. E quando chegou a noite, Deus veio a ele, lhe mostrou a visão. Olha bem, que Deus reunido com, vamos dizer, um grupo de conselheiros, ali um secto, ele perguntou, quem pode ir e enganar, e fazer com que Acabe vá nessa batalha e caia, e seja cumprida minha palavra, o que Deus havia falado por Elias.
E um dava um parecer assim, outro assim, outro assim, outro assim. Dali um pouco veio um diabo lá do fundo do inferno, caiu de joelhos diante de Deus: eu vou. E qual o seu plano? Eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E aqueles profetas não eram falsos, eram hebreus. E agora eles estavam sob uma unção diabólica. E quantos movimentos, porque o diabo ele pode imitar qualquer dom. Ele pode imitar qualquer dom. Então havia um espírito religioso. E todo mundo vibrava, gritava, ficava rouco. Não é certo? E ali, Micaías, qual é a resposta? Pode irem, mas eu vi Israel dispersos. Quer dizer, derrotados. O chefe de todos aqueles profetas veio, deu um tapa na boca de Micaías, quem sabe soltou uns 2, 3 dentes. Já era velho e os dentes, o pouco que tinha ainda se foi com tapa. De onde saiu o Espírito de Deus de mim para entrar em ti? Micaías só disse o seguinte para ele: naquele dia você verá. Naquele dia você verá, quando você estiver escondendo em buraco de buraco, fugindo. E o rei levantou: ponha esse homem na cadeia, trate ele com pão de dores. Quer dizer, castiga-o. Quando eu voltar, eu acerto as contas. Micaías disse: se você voltar, Deus não falou por mim. Sempre um homem de Deus, ele é tranquilo. E a prova de que uma profecia é certa é quando ela se cumpre. E se alguém traz uma profecia, se alguém traz o assim diz o Senhor, porque o que muito se vê é assim diz a minha emoção. Mas se é o assim diz o Senhor, a prova que é Deus é que aquilo se cumpre. Se cumpre, é Deus. Se não cumpre, não é. Este é o julgamento que a Bíblia nos diz que deva ser feito. Um profeta, ele é conhecido pelas suas profecias. Se ele não tem profecia, ele não é profeta. E se ele dá o assim diz o Senhor e aquilo não se cumpre, o que diz o profeta, irmão Brana? Permaneça em oração até que esse espírito errado saia de você. Saia de você. Então as coisas não são olhadas pela vibração, porque você tem, o Espírito de Deus pode vibrar em teu corpo, em teu espírito mesmo, e na alma não ter nada. Na alma não tem Deus. E há já vi pessoas santas que enfraquece da sua mente, e uma vez a mente enfraquecida, começam a ter atitudes erradas. E o diabo até se apossa, a pessoa até fica, como diz, o diabo até usa a sua voz, usa ela. Mas o diabo, lembre disso, ele não pode chegar naquela alma, porque Deus já está morando ali. Ele chegou no corpo através de uma enfermidade, ele pode chegar no teu espírito, mas ele não pode possuir a alma. E há outras pessoas que têm um corpo sadio, têm um espírito sadio, mas na alma dele está o diabo. Entende?
está o diabo. Então, amados, vamos aqui. Nós devemos olhar bem as coisas, olhar de perto, e não só olhar para conhecer, mas se firmar neste conhecimento. Neste conhecimento. Agora é bom a gente ter uma sensação, eu não estou contra a sensação, mas nunca faça com que a tua fé dependa de emoções. É bom a gente orar com emoção, mas às vezes você tem que orar, é sem emoção mesmo, você está falando é com Deus. E Deus não prometeu te ouvir só quando você está chorando, emocionado, empolgado, empolgada. Deus, Ele está sempre nos ouvindo. Então você concentre-se em Deus e fale com Ele o que deva ser falado. Nós vamos mostrar a vocês que o irmão Branham, nessa mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Ele, citando a Bíblia, nos mostra que a primeira batalha que houve, a primeira guerra, ela foi travada nos céus, não na terra. Quando Lúcifer, aquele querubim, quer dizer, de luz. Então, Lúcifer é o querubim de luz, belo, sábio. O diabo não é feio igual pintam ele. Entende? Ele disse, serei como Deus. Ele se orgulhou e se rebelou contra, não ficando, rebeldia é você não ficar no lugar que Deus te pôs. Você quer outro lugar. E ele diz, serei como Deus, porei o meu trono do lado do norte. Em outras palavras, ele diz, eu também quero ser adorado, quero ser respeitado. E houve batalha nos céus. Miguel e seus anjos pelejaram contra Lúcifer e os seus anjos. E as escrituras diz que nessa rebelião, creio que é 1/3 dos anjos foram enganados. Quer dizer, de cada 3 anjos, 1 apoiou Lúcifer. Porque os anjos também, ele tem o livre-arbítrio, como nós temos. São seres inteligentes. E eles têm a liberdade também de escolher. Entre as criaturas de Deus, só o ser humano e os anjos que têm o livre-arbítrio. Então houve essa primeira batalha. E ele foi vencido, Lúcifer foi vencido. E para onde ele foi? Ele veio para a terra, onde Deus havia criado o jardim do Éden e pôs ali os seus filhos, Eva e Adão. E não tem coisa que mais fere um pai do que atingir os seus filhos. E o diabo, então, de uma forma sábia, através da serpente, por certo, aquela serpente deu lugar, e Deus, ele não entra em animais. Deus só entra no ser humano. Você pode dizer, e a mula de Balaão não falou? Mas não é que Deus teve que entrar nela para ela falar. Deus deu capacidade para ela falar. Deus, ele só habita nos seus filhos. Agora o diabo, lembra de Jesus permitindo ele entrar naqueles porcos ali em Gadara? Por isso, quando você chama alguém de espírito de porco, você sabe quem é. Do que é espírito de porco? É o diabo. Então veja, irmãos,
usou aquela serpente que tinha uma pequena faculdade e através dela induziu a Eva a sair fora da palavra e Adão apoiou sua mulher porque não queria que ela fosse ao exílio sozinha. Ele caiu de olhos abertos, sabendo por quê. Mas tudo isso é um tipo de Cristo. Cristo veio ao mundo de olhos abertos, sabendo o que esperava por ele aqui, mas ele veio em busca da sua noiva. Então essa segunda batalha, ela foi aqui na terra. E o homem já nasce já com a sua natureza pecaminosa. Mesmo se ele nunca cometesse nenhum pecado. Como diz o irmão Branham, mesmo assim seria mais sujo do que as paredes do inferno. E essa segunda batalha, ela é travada na mente do homem, na mente humana. E é justamente aqui aonde Deus se encontra com o diabo e o diabo com Deus. É usando os sentidos do corpo, do espírito. Olha bem, é usando os sentidos do espírito. Deus usa os sentidos do espírito para trazer a verdadeira palavra e a verdadeira bênção. Mas o diabo também usa esses mesmos sentidos para fazer duvidar, e para fazer a pessoa tomar posições erradas. Então, aqui está o lugar de confronto. É onde os dois se encontram. E só existe dois poderes. É a fé e a dúvida. Não existe mais outro poder, é a fé e a dúvida. Deus procurando, trabalhando, a fé vem pelo ouvir, entra aqui e você deixa ela descer para a tua alma. Mas o diabo procura trazer a dúvida. Será que é verdade? Será que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Será que ele vai me curar? Eu tenho orado e ele não me respondeu, eu vi que alguém fracassou. E aí está a verdadeira batalha. O diabo sempre irá apontar um fracassado, um barco afundado. Ele nunca vai apontar um barco que está singrando, está bem, navegando. Ele irá apontar sempre as falhas. Para quê? Para lhe questionar, para fazer você duvidar. Então, irmãos, é aqui onde está a grande peleja. E é aqui que você tem que aprender a lutar, a vencer, lidar com teus sentidos, separar a voz do diabo da voz de Deus e ouvir a voz de Deus e não a voz do diabo. Então, explicando mais claro, como explica o irmão Branham nessa mensagem, o ser humano, ele é um ser tríplice, quer dizer, um ser trino, três. Ele é formado de corpo, espírito,
e a alma. Então, corpo, espírito e alma. Mas geralmente nós dizemos corpo, alma e espírito, mas é corpo, é aqui a carne, sua carne, o espírito que está aqui na mente, por isso é que se controla o corpo. E a alma que está ali embaixo, e a alma é a natureza do espírito. E o objetivo de Deus é chegar na alma e plantar esta fé. E o diabo é plantar a dúvida. Mas para fazer isto, é você que tem a chave e escolhe quem é que você quer que chegue na tua alma, a fé ou a dúvida. Há um caminho chamado livre-arbítrio. Vamos mostrar, eu pedi ao Maxwell que fizesse ali rapidamente, não sei se foi feito. O corpo humano, vamos pôr a figura, se ele conseguiu, põe a figura. Aí está uma figura do ser humano. A parte de fora é o corpo. A do meio é o espírito. E a parte de dentro é a alma. É igual um ovo. Ele tem a casca, que é o corpo, a clara, que é, entende? O espírito, e a gema, que é a alma. O ser humano é justamente isto aí. Agora, o corpo, ele tem 5 sentidos, o corpo. Vamos lá. Quais são os 5 sentidos do corpo? É a visão, você vê. A audição, você ouve. O paladar, você sente o gosto. O tato, você sente o contato com as coisas, se é lisa, se é áspera, se é fria, se é quente. Esse é o tato. E o olfato, você sente o cheiro. Esses 5 sentidos é o que nos coloca em contato aqui com o nosso lar terreno. É esses 5 sentidos. Veja você. Se uma pessoa não tivesse nenhum destes sentidos, eu nem sei o que dizer. Se ela não cheirasse, não sentisse, não tivesse audição, não tivesse visão, veja, ela estaria desconectado com a vida aqui. Entende? Esses são os sentidos do corpo. Isso se estuda até na escola. Agora, os sentidos do espírito, que é aquele que está no entremeio, o corpo e a alma, nós vemos que os sentidos do espírito é a imaginação. Ali puseram o quê? A consciência, não conveniência, consciência. A memória, o raciocínio e os afetos. Os afetos, o raciocínio, a memória, a consciência e a imaginação. Esses são os sentidos do espírito, e o espírito está aqui na nossa mente. Então é justamente o lugar onde o diabo vem para pelejar. Essa dura e longa e pesada batalha, mais longa
e mais pesada a batalha, não tem trégua. Se você viver 300 anos, você vai viver 300 anos guerreando. Tire da sua mente isso aqui, na hora que eu alcançar isso, alcançar aquilo, então vou deixar de ser humano, não vou ter mais isso, mais aquilo. Vou viver igual uma borboletinha espiritual, só na bênção. Não, enquanto você viver aqui, você vai ter essa guerrinha, porque você vive neste corpo. Paulo nos ensina que você deva sujeitar a sua carne. Nunca diz que você elimina ela. Nem o novo nascimento elimina essa batalha. Não. Alguém pode pensar, mas Jesus disse, sede perfeitos como vosso Pai que está no céu é perfeito. Irmãos, nós somos perfeitos por representação em Cristo. Perfeito é Cristo. Mas você, por você mesmo, me responda. Qual foi o dia que você não teve um pensamento errado? Uma palavra errada? Uma atitude egoísta ou alguma coisa errada? Você tem que estar se reprimindo, brigando. Mas quanto mais você está em Deus, mais fácil é. Entende? Como disse Paulo em Romanos 8, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Jesus disse, orai para que não entreis em tentação. Então é uma arma que te fortalece para você não ser induzida ao erro. Então você tem que submeter, como disse o índio, que disse que depois que ele converteu, ele tinha 2 cachorros brigando dentro dele. É uma aplicação. Era um cachorro negro e um cachorro branco. E alguém diz, chefe, qual dos 2 vai vencer? A quem eu der mais comida. Se você alimentar mais as coisas da carne, o espírito vai enfraquecer. E se você alimentar mais o teu espírito, a carne vai enfraquecer. Ela não vai ter uma voz ativa, predominante, impositora. Não é assim? Então, a quem você alimenta mais. Então, veja, o sentido do espírito está aí. Agora, a alma, ela só tem um dos 2 sentidos. Sabe qual é? A fé ou dúvida. Não pode morar dentro da alma fé e dúvida, dúvida e fé. Você é ou não é crente? E o profeta diz, beber não é pecado, fumar não é pecado, mentir não é pecado, adulterar não é pecado. Então o que é pecado? É a incredulidade. A pessoa faz isto porque não crê. Porque se cresce, não faria. Quer dizer, essas coisas são atributos da incredulidade. Não é o tronco, são galhos deste tronco. Porque o tronco chama-se incredulidade. Então, na alma só existe um desses 2 poderes. É a fé ou a dúvida. Agora, o importante é que há um caminho para a alma. Há um caminho. Ele vem do espírito para a alma. E o nome deste caminho chama-se livre-arbítrio.
Livre-arbítrio sou eu que escolho o que é que eu quero. Sou eu que decido. Eu posso decidir crer na palavra, me comprometer com ela ou não. Alguém pode se decidir de não crer. E essa pessoa vai estar sempre questionando, sempre argumentando, sempre procurando ver falhas. Isso aí não é nada mais, nada menos do que a atitude de um incrédulo. Quando Jesus diz, seja crente, não incrédulo. Mas o incrédulo, ele... Você já percebeu que os incrédulos, mais incrédulos, são as pessoas, como diz, entre aspas, mais educadas, formadas, estudadas? Elas são mais calculistas. Elas não recebem uma coisa assim, não, primeiro eu tenho que ver, tenho que analisar. Elas não se dirigem pela fé, elas se deixam dirigir pela razão. Pela razão. São pessoas frias, formais, calculistas. Entende? Mesmo mostrando que Deus, a palavra dele mostra que Deus tem feito e ele é o mesmo e continua fazendo. Mas essa pessoa, ela quer ver para crer. Esses incrédulos. Que tal se Abraão chegasse diante de um doutor desse, ele com 100 anos, Sara com 90, e os dois fossem ali fazer uma consulta. Doutor, Deus nos deu uma promessa, faz 25 anos que Ele nos falou, que eu e ela vamos ser pai e mãe, seremos pais. E nós viemos aqui para o senhor analisar e ver se há condições físicas. Ora, o doutor não ia mentir. O doutor ele ia responder dentro do conhecimento científico que ele tem. Ele ia dizer, seu Abraão, desculpa a minha palavra, você nem funciona mais. Dona Sara, você já tem aí quase 50 anos que cruzou a menopausa, não tem mais os costumes das mulheres. E além disto, como que uma mãe vai dar leite se as suas veias já secaram? Nunca se ouviu que uma velha fosse mãe? O doutor não estaria mentindo dentro do conhecimento que ele tinha. Seu Abraão, seus espermas já estão mortos. Não pode trazer mais vida. Tire isso da cabeça. O médico ia pensar, esses dois velhos já que estão com o pé na cova já, eles já estão, estão batendo a cabeça já para lá e para cá. Não é isso? Mas a Bíblia nos diz que Abraão cria. E quanto mais dias passava, mais longe ficava da possibilidade, mais ele cria. Por que ele cria? Porque Deus falou que ele seria pai de nações. Mesmo quando ele levou seu filho para o sacrifício ali no Moriá, ele cria que mesmo depois do filho ter virado cinza, ele desceria com esse filho da montanha. Por isso ele disse aos seus servos, fiquem aqui, eu e o rapaz vamos adorar e depois voltaremos. Não é eu voltarei, nós voltaremos. E a Bíblia diz que mesmo ele cria que seu filho sendo virado em cinza, mas pelo menos tinha cinza, quando e antes que não tinha nada. E aonde estava esta fé de Abraão? Se estivesse aqui na cabeça, ela tinha sido
Ele tinha dito, amém, doutor, é assim mesmo. É assim que eu vejo. Ele seria um incrédulo. Mas aquela fé, ela havia descido para a alma de Abraão. E ele estava tranquilo. Ele não podia explicar como que Deus ia fazer, mas ele sabia que Deus ia fazer. E ele estava olhando, era para a promessa. Não era para os sintomas. Como Josué, como Caleb. Eles olharam para a promessa. Deus lhes deu aquela terra. Eles não olhavam para os sintomas. Lá tem muralhas, lá tem gigantes, lá tem exércitos, lá e essa gente é mais forte do que nós não podemos. Não. A Bíblia nos diz que em Josué e Caleb houve outro espírito. Um espírito de fé, não um espírito de incredulidade. Então, na alma, tem que haver uma dessas duas coisas, fé ou dúvida. Só existem esses dois poderes no mundo. E toda pessoa é dirigida por um ou por outro. É crente ou é incrédulo. Não é meio crente, meio incrédulo. É ou não é. Mas, olha bem, o caminho para a alma, põe ali, por favor. Para a alma chama-se livre-arbítrio. Esse é o caminho que liga o espírito e leva até a alma. Isto quer dizer, você, eu, nós temos a chave para abrir o caminho para quem deva passar por ele e chegar até a alma. Não é o diabo que tem a chave e nem Deus tem a chave. É você. É você que escolhe. É você que dá o lugar para quem deva ser o morador na sua alma. Não é assim? Aí está a via de acesso. É o livre-arbítrio. Nessa mensagem, a maior batalha jamais pelejada, só para vocês entenderem mais, lá pelo parágrafo 60, o profeta, ele faz uma certa crítica a respeito de chamadas de altar. Mas isso ele não está dizendo que não deva haver chamadas de altar. É certo que dê oportunidade ao pecador de tomar uma decisão. Quando o irmão Brando ele era jovem e queria se entregar a Deus, ele foi em várias igrejas e nenhuma deu oportunidade para ele fazer a decisão. Então existe uma oportunidade, só olha o que ele é contra. A gente que muitas vezes tem entendido mal esta expressão, e eu também tenho sido mal entendido quanto ao chamamento ao altar. Eu disse, não estar muito de acordo com fazer chamamentos de altar. Porém, não quis dizer com isto que não se deve chamar a gente ao altar. O que sucede é que alguns tomam o outro pelo braço e lhe roga dizendo, irmão João, nós temos sido vizinhos por tantos anos. Vem agora ao altar e ajoelhe-se. O que estão fazendo? Volte lá para o espírito, os sentidos do espírito, o desenho. O que estão fazendo
como gostaria de ter um quadro para mostrar-lhes o que tal pessoa está fazendo. Ele está tratando de chegar à alma por meio dos afetos. Quer dizer, o irmão Branham, ele mostra que não é este o caminho. Querer chegar à alma através dos afetos. Nós somos vizinhos, somos amigos, desde criança. Vem, aceita Cristo, vamos caminhar juntos. Você não deva usar os afetos, mas o que deve descer para a alma é a fé, é a pessoa ouvir a palavra e vir pela palavra que ela ouviu. Olha bem, essa não é a avenida, certamente que não é. Talvez possa ser que esteja operando pela avenida da memória. Olha bem, usando o sentido do espírito, a memória. Pelo sentido de seu espírito, dizendo: ó, irmão João, tu tiveste uma mãe tão maravilhosa, ela morreu há muito. Você vê operando pela memória. E a gente não pode fazer isto. Tem que descer pela avenida do livre-arbítrio. Você mesmo foi quem deixou a palavra de Deus. Você não vem agora porque sua mãe foi uma mulher boa, nem porque é amigo dos vizinhos. Você vem porque Deus o tem chamado e você o aceita sobre a base de sua palavra. Essa palavra é o que significa tudo, é essa palavra. Então veja, não é por meio da memória, não é por meio dos afetos. Sua mamãe te amava, ela desejava te ver convertido. E ela vai ficar feliz lá no céu, olhando para ti, você converter. Lá vem o Joãozinho chorando. Por quê? Porque foi explorado os seus afetos. Isso não é uma conversão que leva à fé. Entende? Ou você aceita Cristo na sua vida e as tuas lutas vai terminar. Não é? Isso está errado. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo, eu venci, vocês vencerão. Não é? Você termine os seus problemas. Quem é que já terminou os seus problemas quando se tornou um cristão? Parece que ele se evidencia mais ainda, né? Porque antes podia olhar e cobiçar e nem sentia nada. Mas agora tem que brigar com a visão, tem que brigar com a memória, tem que brigar contra os sentidos do espírito, alimentado pelas concupiscências da carne. E aí vai. Então é isto que o profeta era contra. E ele diz que ele foi mal entendido sobre as chamadas de altar. Não é que não deva chamar. O que se não deva fazer é explorar a pessoa. Olha, amigo, hoje você tem uma oportunidade. Pode ser... Como que é o hino? Meu amigo, tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Não é empurrar o medo em cima da pessoa, para que ela venha por medo de ir para o inferno. A pessoa deve vir como? Porque ouviu a palavra e ela crê. Essa é a atitude certa. E se ela vem crendo na palavra, ela simplesmente vai crescer nesta fé. Vai crescer. Agora, uma pessoa, por exemplo, que sai da igreja porque alguém fez isto e aquilo com ela e ela sai da igreja,
é um sinal de que ela nunca veio à igreja por Cristo. Entende? Por isso ela não precisa de Cristo para permanecer. Na hora que se escandaliza com o primeiro mau testemunho ou o que for, se vai embora. Nunca veio olhando para Cristo, comprometido com Cristo. E hoje as verdadeiras conversões são tão poucas, né? A pessoa vem porque eu gosto dos hinos. É a igreja mais perto de casa, eu acho que vocês estão certos. É isso. Eu penso que vocês estão certos, eu gosto da pregação. Pastor Daniel prega bonito, irmão Darcy. Então, eu gosto da coisa assim. Quando deveria dizer, graças a Deus eu estou olhando para a palavra. 1000 cai à direita, 10.000 à esquerda, mas a minha fé está na palavra. Está no que Deus tem dito. Não é nenhum tique de refeição. Não é nenhum posto, venha para a nossa igreja, nossa denominação, você vai ser um diácono, você vai ser consagrado evangelista. Quer dizer, você vai ser um assalariado. Como disse Jesus, em São João capítulo 10, ele fala que o mercenário é aquele que é pago para lutar. Então, a pessoa é paga por um posto, subir um posto, conseguir um título, não de doutor, mas de PR, pastor, né? Se vende e sabe que está errado. Quando os chefes da denominação dizem, olha, você pode trazer uma pregação light, não vem bater nas vaidades, nas pinturas, nas roupas das mulheres. Não, nós queremos quantidade. A pessoa não tem espinhaço de um convertido, se vende. Por quê? Na verdade, ela não passa de um empregado daquela denominação. Ela ganha o seu salário, ela ganha aposentadoria. E eu acho que enquanto estiver casado com a denominação, deva ser fiel. Porque essa pessoa não casou com Cristo, com a palavra. Ela casou com o sistema. Ela se casou com o sistema. Agora, irmãos, antes de terminar, já passou o horário, né? Nós temos que desobstruir este caminho que desce para a alma. Ele está cheio de questões, de imaginação, está cheio de quadros negativos. Porque alguém falhou, eu recordo que alguém isso falou, ou falhou nisso, aquilo. E aí ainda por cima, a mente está cheia de razões, motivos pessoais. Se você der atenção a esses sentidos do Espírito, é eles que bloqueiam. E o diabo procura bloquear o caminho da alma. Quando ele não pode possuir, a alma ele vai bloquear para que Deus também não chegue ali. Usando o quê? Usando os sentidos do Espírito. Usando o medo. Usando amizades. Usando o quê? Usando conveniências. Para que se eu for fazer isto,
O que é que vão dizer de mim? O que é que vão dizer de mim se eu vestir dessa forma? Minhas colegas vão me criticar. Meus amigos vão me criticar. E não deixa de haver aquelas que chegam e dizem: Ih, você está parecendo uma cigana, uma Maria Saiúda com essa roupa comprida. E você não suporta ser criticada. Quer agradar a quem? O que importa é agradar a Deus. E o demais, vá plantar batatinha no asfalto quente. O importante é o que Deus pensa de você. Não é o que a mamãe pensa, não é o que a maninha pensa, não é o que a professora pensa. Não, é o que Deus pensa de você. Como é que Deus te vê? Então, a preocupação de uma pessoa que Deus está na alma, ela se preocupa com o estado da sua alma, é com o seu estado espiritual aos olhos de Deus. Ela não está preocupada com outras coisas. Então, veja, tanto Deus como o diabo usa os sentidos do espírito. Usa. Agora, se você consegue submeter os sentidos do teu espírito à palavra de Deus, está bem. Não é maligno os sentidos. O que você tem que fazer é submeter eles às Escrituras. O irmão Brana, quando ele saía para buscar suas mensagens, orar a Deus, e ele entrava no Espírito, e logo ele ouvia vozes, via visões, e Deus dizia: pregue isto, fale isto. Ele já levava o caderninho dele, o lápis, e tão rápido ele podia anotar, ele ia anotando. Esta é aquela escritura, este ponto, aquele ponto de esquina. Mas quando ele chegava em casa, sabe o que ele fazia? Ele ia conferir com as Escrituras. Por quê? Ele diz: as Escrituras estão mais certas do que visões e qualquer outra coisa mais. Entende? Uma pessoa que se estabelece nas Escrituras. Nas Escrituras. Olha, irmão, se isso não está nas Escrituras, desculpa, não me interessa. Se isto não está na mensagem, porque a mensagem é a Bíblia aberta para os nossos dias. Ah, mas eu tenho essa dedução aqui, eu tenho aquilo ali. Você pode ter a imaginação que queira e montar o quadro que queira. Mas se este quadro está fora das Escrituras, é como diz o profeta: que tal você ver um belo quadro, bem pintado, mas a vaca está lá em cima da macieira comendo maçã? Está certo? Onde é que você já viu uma vaca de pendurada igual macaco? Ah, o quadro é bonito, mas está fora de compostura. É igual o artista que fez aquele ensaio, apresentando para o povo o seu trabalho, e na porta de entrada ele pôs ali um cavalão grande puxando a carroça, em uma subida, e as veias daquele cavalo ali até saltava debaixo da pele, parecia algo vivo. E o artista ficou ali próximo para faturar os elogios, né? E todo mundo: que maravilha, que real, parece real, que maravilhoso. Então, daqui um pouco veio lá um carroceiro com a galocha no pé,
uma bota de borracha, né? E o chicotão lá enrolado atrás estava nas costas dele, ali enrolado na sua mão. Ele nem entrou lá dentro, ele só quando olhou assim o cavalo... Desaprovou aquele quadro. Virou as costas e o pintor correu atrás dele. O que que você viu de errado? O que que viu de errado? Nunca vi um cavalo fazer tanta força assim com a venta fechada. Ele correu lá e foi corrigir. Abrir as ventosas, né? Do cavalo. O quadro tem que estar correto. Não é você seguir a imaginação. Desculpa dizer isso, mas há muita imaginação substituindo as mensagens. Aquilo que o profeta trouxe com assim diz o Senhor. Ontem eu estava olhando para um monte de, mais ou menos dessa altura, de cadernos que veio de fora, que eu nunca fiz, né? De apanhado sobre este ponto, sobre aquele ponto, sobre isso que diz fulano. Irmãos, diante de Deus eu digo, Emanildo, me deu um desânimo ao olhar aquelas coisas. Perder tempo de ficar olhando imaginação de pessoas, ao invés de pegar a mensagem de ponta a ponta e ler, e deixar Deus me falar. Teve um tempo que eu olhava o Sol de Trovões, ou isso, aquilo, e buscava parágrafo, alguma coisa, entende? Mas desculpa, que vão plantar batata no asfalto. Se eu não consigo ler, se eu não consigo, vou eu perder tempo com quadrinhos de imaginação, coisa que não bate com toda a mensagem. E o profeta diz, você pode fazer a Bíblia falar o que você quer que ela fale. Você pode fazer as mensagens falar o que você deseja que ela fale. O próprio irmão Brano diz, cortaram minhas fitas, vamos dizer hoje. Isolaram esse parágrafo, emendaram com o outro e fizeram eu falar coisas que eu não falei. Quer dizer, eu não queria, não é isto que eu tinha em mente, que eu estava falando. E aquilo deixou o irmão Brana tão nervoso, ele disse, isso caberia processo. Se fosse para o profeta processar hoje, tá doido. Era muita gente. Mas acontece o seguinte, isso é o diabo. Fique com a mensagem como ela é. Fique com o contexto dela, não só o texto, o contexto. O contexto. E como disse alguém, se você tem um texto fora do contexto, você tem pretextos. Você vai criar caminhos. Entende? Porque é inteligente. Entende? Porque entende ou quer fazer se entender. Aqui deu certo, mas quantos que deu errado? Pisa por cima. Se você vê que alguma coisa está pisando por cima, então está errado, questione. Irmãos, não tem dois certos em duas extremidades. Não tem 10 certos. Existe um certo e os demais errado, ou então está tudo errado. Ponha junto com o contexto. Por exemplo, vou dar um exemplo. A era de Laodiceia acabou. Quem te disse essa besteira? Pegue sobre a era Laodiceia, tudo que o profeta falou, mesmo ele respondendo isto pessoalmente, irmão Brana, a era Laodiceia acabou? Ele disse, não, você me entendeu mal ou
eu me expressei mal. A era termina com arrebatamento. Se estamos aqui ainda, é porque então ela não acabou. Vou eu pisar em cima do que o profeta falou? Respondeu diretamente. Os trovões não foram revelados. O profeta responde, disto se tratava as mensagens, os selos. Se você não vê como respondido, então, mas disso se trata os selos. Só que as pessoas querem coisas fantasiosas, lindas, floridas. E o mistério, depois que ele é revelado, ele perde aquele encanto de mistério. Olha o batismo. Depois que você entendeu o batismo, pronto. Você olha e diz, tão simples. Mas o que não viu isso, está em dificuldade, vendo um bicho de 7 cabeças. Então, amados, é preciso limpar o caminho de toda habilidade própria, de todo pensamento próprio, como diz, de todo esses afetos. Eu estou na igreja porque eu gosto do pastor, eu estou na igreja porque minha família está. Você tem que estar porque você crê. Entende? Você tem que deixar suas imaginações de lado. Você tem que deixar essa memória que vive arrastando coisas velhas e podres. Ou que olha para o lado, se atira para o lado humano. Esse raciocínio, que às vezes é tão fértil, porque é um raciocínio natural, e começa a razoar a palavra. Então, tem que ser limpo essa estrada. Tem que ser limpo o caminho. Por isso o título é Limpem o Caminho. Essa deva ser a preocupação. E se a preocupação é esta, a nossa oração deva ser esta também. Senhor, limpe o meu caminho, o caminho da minha alma. Eu quero a verdadeira fé. Eu quero que ela esteja totalmente em meu coração. É ali onde o profeta diz que a fé descansa. Quando está lá, como em Abraão, ele não se preocupava. Mesmo os anos, os sintomas, não vai te fazer negar. Mesmo que você morrer, você morre crendo, sabendo que Deus cura. Sabendo que Deus salva. Crente morre crente, incrédulo morre como incrédulo. É como disse o doutor, com crente não adianta. Se morre é Jesus que levou, se sara é Jesus que curou. Mas é assim mesmo. Deus usa até a mão dos médicos para ajudar na cura. Os remédios. Mas quem cura mesmo é Deus. Então limpe os teus caminhos. Você se apoia muito no teu conhecimento. Lembra que isso é uma coisa daqui, da mente, do espírito. Ou você se apoia muito em emoção. O culto hoje foi tão bom, eu chorei tanto. Ora, gente. Quer dizer que o dia que o culto vem um culto, não sai nenhum amém ali? Não foi, Deus não estava abençoado. Deus não abençoou o culto. Eu fui criado no meio pentecostal, o dia que não havia revelações, demoniados caídos, pessoas sendo libertas, e cura, e testemunhos, e aquelas vibrações. Eu via até muitos dizer, hoje não foi abençoado a reunião. Mas hoje foi, você viu? E a palavra estava longe, tão longe.
O que havia ali era só dons. E a palavra estava longe. Mas quando a palavra veio, ela tomou o seu lugar. Mas isto não quer dizer que não se deve usar mais os dons. Mas os dons vão pôr ele no lugar deles, e não no lugar das Escrituras. Então limpe o canal, peça, Deus, me ajude a limpar o meu caminho. Eu quero que o Senhor se aposse inteiramente da minha alma. Não importa o que aconteça, tome conta de mim, Senhor, porque tem uma coisa. Esta fé na alma, ela é uma estaca, bem fincada. E há problemas na vida que às vezes você se recua, mas quando chega nessa estaca não tem como ir mais para trás. Irmão Branham disse que a maior tentação que ele passou foi quando a esposa morreu e a filhinha estava morrendo. E ele disse que o diabo lhe disse, veja, você ora pelos outros, são curados, e Deus não se importa contigo. Sua mulher está morta, a menina está morrendo. E o irmão Branham disse que ele estava por dizer, se Deus age assim comigo, então não quero mais servi-lo. Ele disse que foi a maior tentação que ele passou. Por pouco, quase negava a fé, mas não tinha jeito. Ela já estava lá, assentada no trono, no coração dele, na alma dele. E o que fez ele? Ela empurrou ele para frente e ele só disse, querida, eu te enterrarei nos braços da mamãe. Por certo, lembrou de Jó, Deus deu, Deus tomou, louvado seja Deus. Então é isso, é uma estaca. É como aquele homem que o diabo sempre estava dizendo para ele que ele não era salvo coisa nenhuma. E a decisão que ele fez não valia nada, que o sangue de Cristo não tinha poder de nada. E sempre vivia batendo na mente dele com essas coisas. Daí ele pegou uma estaca, foi lá onde ele já tinha aceitado a Cristo, lá na praça, na rua, né? Chegou lá e fincou aquela estaca. E disse, Satanás, você nunca mais venha me falar isto, porque foi aqui onde eu aceitei o meu Salvador, onde eu encontrei com ele, onde ele me perdoou. Eu sou um salvo, redimido e lavado pelo sangue. Então, esta fé na alma, ela é uma estaca que te segura em meio às maiores provações, dificuldades, ela te mantém, é uma âncora. Fiquemos de pé. Preciosíssimo Pai Celestial, nós queremos lhe pedir, ajuda-nos, Senhor, queremos uma fé total, completa, uma fé grande, como disse os apóstolos, acrescenta a nossa fé. Ó Deus, sabemos que esses sentidos, a maioria das vezes, estão impedindo. Ó Pai, dá-nos graça, força, porque só pela Tua graça que conseguimos lutar contra estas coisas e vencê-las. A Tua graça é o que nos faz vencedores. Limpe, Senhor, a nossa alma, tira toda e qualquer dúvida, incredulidade. Tire toda, Senhor, toda negligência e ponha essa verdadeira fé. Como disse Davi, mesmo que eu seja cercado por um exército de 10 milhares, não temerei, porque o Senhor está comigo. Pai, dê a teus filhos e filhas
esta genuína fé em suas almas. E que aquele medo, a imaginação, aqueles sintomas negativos, que eles sejam, ó Deus, controlados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. E isto é como o Senhor dizer: não temas, ó pequeno rebanho, o Pai agradou dar-vos o reino. Abençoa-nos, ó Deus, ajuda-nos. Ajuda cada irmão, cada irmã, que cada um possa se dirigir a Ti, sabendo que o Senhor o ama. E o Senhor nos ama não porque somos crentes, mas sempre o Senhor nos amou. Ó Deus, mesmo quando estávamos no mundo, ou mesmo quando não existíamos, o Senhor já nos amou com um amor eterno. Que o diabo nunca venha explorar o Teu povo e ter vantagens, mas que cada um possa olhar para Ti e descansar, e que o Senhor ponha esta fé, e quando chegar a prova, chegar o desafio, que o Senhor possa ungir esta fé, para que ela então tome a frente, faça a obra de Deus e que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus pedimos, amém. Deus os abençoe. A vocês da internet, somente um pouquinho.